algo assim precioso, mas as palavras estão gravadas lá no YouTube. Mas entenda, não é a mesma coisa. Escutar no YouTube, estar presencial é completamente diferente. O presencial existe uma unção. Se você não sabe, unção, ela é uma ferramenta espiritual para você cumprir o propósito de Deus. Então, quando você perde a unção, você perde a ferramenta para o cumprimento do propósito de Deus. Então, quando você participa com a igreja, vive igreja aqui, automaticamente você recebe uma unção para viver algo da parte de Deus. Por isso eu faço questão, você que está online e você que está presencial, não falte nos cultos, porque cada culto, a cada cela, existe uma unção da parte de Deus, para que você exercite ou exerça a sua função no seu dia a dia com o reino de Deus, amém? Glória a Deus. Então nós ministramos sobre o reino e a volta de Jesus. Começamos sexta-feira falando claramente que existem sinais muito claros que Jesus está voltando, Jesus está às portas. Então o sinal de Israel comparamos que Jesus fala em Mateus 24, que os tempos de Noé seriam um sinal, e nós estamos vivendo muitas características do tempo de Noé, que um ficará, o outro subirá, sendo crente. Então arrebatamento não é somente para os ímpios, o arrebatamento são para crentes também, e os crentes que não responderam ficarão. E terminamos falando também sobre algo poderoso, que é como os talentos, falamos também das virgens, falamos também do servo Ló e o servo Abraão, quem você é. E hoje eu quero te mostrar, colocar uma pitada de degustar, que existe uma recompensa no céu para você. Fala comigo, existe uma recompensa no reino de Deus. Então, quando nós éramos criança, nós costumávamos escutar dos nossos pais o seguinte: o pai falava assim para você, filho, se você comer toda a comidinha, no final vai ter uma recompensa. Nós escutávamos muito isso dos nossos pais. E quem lembra disso? Seu pai já falou isso para você? Se comer tudinho, se tomar o remédio direitinho, se passar de ano, vai ter uma recompensa? Todos nós escutamos isso. E por que nós escutamos esse tipo de coisa? Porque realmente, se nós exercermos uma função baseado naquilo que aquele que vai recompensar quer, a recompensa vem. Então, assim também é o Papai do Céu. O nosso Papai do Céu, o nosso Senhor Jesus, Ele quer dar uma recompensa para você, se você viver uma vida segundo o padrão dele. Olha que interessante, Deus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz para salvar você do pecado e da morte do inferno, amém? A partir disso, você tem o direito à vida eterna. Então você já é abençoado, porque a vida eterna foi feita para você. E aí você começa a viver a vida que Jesus vive na terra, e você começa a conquistar a herança que Ele também tem aqui na terra, porque a recompensa é lá no céu, mas a herança você desfruta agora. E olha que interessante isso. E quando nós andamos desfrutando da herança, vivendo a herança que Deus tem aqui na terra, ainda assim, no final de todas as coisas, você será recompensado no céu. Isso é poderoso demais. Quem é o Deus, quem é a pessoa que faz esse tipo de coisa? Ele te dá o Salvador, Ele te dá o Espírito Santo para te ajudar a fazer, Ele dá os frutos, e você desfruta de todas as coisas, e no final ainda, você tem uma recompensa. Fala para o seu irmão assim: Deus é muito bom. Fala para o outro: Ele quer te abençoar, aqui na terra, e recompensar no céu. Amém, irmãos? Então, você precisa entender, primeiramente, que existe uma diferença muito grande. A pastora já falou um pouquinho antes, vou falar rapidamente, entre salvação e recompensa. Eu vim da Assembleia de Deus, e confesso para vocês que eu não tinha muito entendimento sobre isso, porque lá falava o seguinte: se você pecava, para o inferno. A Assembleia que eu estava, tá? Então você não pode viver o pecado, se você encontrar pecado, você vai para o inferno, aquela questão. E estudando a palavra com mais profundidade, nós entendemos que não é bem assim, porque se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e porque Ele morreu na cruz por você, e ser batizado, e confessar o nome dEle, você será salvo. Então, a salvação, ela é graça de Deus,
Então não existe nada que o homem possa fazer para ser salvo. Então, essa questão de se você perde salvação, é uma questão particular de cada um. Pastor Aloysio sempre fala isso, e eu vou na linha dele. Se você crê que a salvação se perde, então trabalhe para não perder. Mas não critique quem não crê, porque sabemos, eu creio nisso, que a salvação é de graça, é algo que Deus dá para você por amor a você. Quando você o aceita, quando você deixa Ele entrar na sua vida, quando você permite Ele ser o seu Salvador, você se torna salvo. Então, entendendo isso, também existe outro conceito em muitas igrejas que, se você é salvo, você vai ser recompensado. Isso também é um engano, porque a salvação, ela é de graça, mas a recompensa do céu significa que existe um padrão, existe um perfil. Vamos entender claro isso? É só avaliar a sua vida e a minha vida, natural aqui, olhando os homens. Então, quando eu tenho 2 filhos, e automaticamente esses 2 filhos têm a minha herança, eles vão desfrutar de tudo que eu tenho para eles. Porém, no final da vida, eu estou precisando passar a empresa que eu tenho para um dos filhos ser responsável para cuidar. Um dos filhos foi completamente displicente, não estudou, não se dedicou, não trabalhou comigo. E o outro filho, durante toda a vida, se dedicou comigo. Na sua cabeça, no seu pensamento, quem merece estar à frente da empresa? O filho negligente ou o filho que foi fiel a mim? Com certeza você vai falar, o filho que foi fiel a você, pastor. Por quê? Ele se esforçou, ele trabalhou, ele viveu a vida segundo o padrão que o pai ensinou. Agora, Deus, quando se trata de recompensa, é a mesma coisa. Existe um padrão de vida aqui na terra, e Deus fez questão de mandar o seu filho para viver na terra e ensinar como se deve viver aqui na terra. E através do Espírito Santo que habita em você, você tem poder, você tem autoridade, você consegue viver a vida que Deus tem para você, através da graça. Então a graça derramou, e ela te dá força, ela te dá suporte, ela te dá sabedoria, para que a cada dia você desfrute da vida que Deus tem para você. Pergunta para o seu irmão, você tem desfrutado de uma vida abundante? Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho mais sobre isso. Isso se chama herança. Isso se chama, não se chama recompensa, isso se chama herança. Então, o meu filho, que foi dirigente, ele desfrutou de uma herança que eu deixei para ele, que é a empresa. Então, mas só que para viver plenamente, para viver algo poderoso no céu, precisa ser alguém parecido com o Pai. Nós chamamos isso de maturidade. A salvação está relacionada com a vida eterna. O galardão tem a ver com o que você faz. Entende? Fazer no sentido do fazer está relacionado com o que você crê. Se eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, então se você ora, declara, confessa, profetiza em cima disso, você está cumprindo o chamado de Deus. Mas vamos ver aquele que é derrotado. Ele acredita na palavra, mas o seu dia a dia, ele fala assim, miséria de família, não presta, não tem jeito, não vai ser salvo, tem que ir para o inferno mesmo. Olha o comportamento diferente, alguém que crer que a família vai salva, e alguém que não crer. Então esse que não crer não é vencedor, esse que crê e trabalha e ora em cima disso, é vencedor. Vamos falar do dia do trabalho, do seu trabalho, dia a dia? Então você está lá no seu trabalho, vivendo com o Senhor, reinando com Deus. Você sabe que o seu trabalho é um instrumento de Deus para você se sustentar, mas também é um lugar que você deve pregar o Evangelho de Cristo. Então você trabalha não com o objetivo do dinheiro, você trabalha com o objetivo de ganhar dinheiro sim, para sustentar sua família, mas principalmente para levar o Evangelho da graça de Deus, para levar o amor de Deus, levar pessoas a serem salvas, e através dessa atitude, sendo excelente, sendo alguém que cumpre o horário, você reflete Cristo. Resultado, você no seu trabalho é um vencedor, você merece recompensa no céu. Vamos ver a mesma questão. Eu trabalho, chego atrasado, não tenho, conversas torpes, falo palavrão, tomo atitudes, dou risada de pornografia, dou risada de besteira, e sou alguém que vive a vida dissoluta aqui no trabalho. Nem lembro que existe Jesus, só lembro quando venho no prédio. Eu sou um crente também, perdedor. Percebeu aqui que existe um comportamento e um tipo de crença para aqueles que são vencedores? Fala para o seu irmão, o vencedor
ele crê no Evangelho. O perdedor, ele despreza o ensino do Evangelho. Então, mas precisamos diferenciar essa recompensa da salvação. Então, tem um exemplo muito interessante, eu já falo sobre isso. Então, para receber uma salvação, basta você crer no coração. Mas para receber o galardão, você precisa ser um crente vencedor. Então, se você olhar nosso slogan ali, nosso encargo é edificar uma igreja de... Fala comigo, vencedores. Eu estava falando com a minha esposa, algo agora ali, antes de vir antes de descer, eu falei, amor, eu fico um pouco em crise, porque nós vemos que existem muitos tipos de igrejas, e glória a Deus por isso, que existe cada vez mais. E ela falou algo assim, Alexandre, mas tem um problema, boa parte do cristianismo no Brasil e no mundo não é vencedora. Eu fiquei pensando, é verdade, porque as pessoas encontram na igreja, a princípio eu até concordo, a pessoa iniciando na igreja até concorda, ela se comporta assim, é uma criança, é que nem aqui, então a criança está chorando, ela não percebe, tem que ficar quieta, porque ela está num culto, mas ela é criança, é normal dela. Então eu entendo uma criança chorar no meio do culto, porque ela não tem entendimento da importância de ficar em silêncio. Mas ver o pastor Elner, não combina com o pastor Elner. O pastor Elner aqui chorando, a Simone dando uma madeira para ele, não combina com o pastor Elner isso. E aí demonstra falta de maturidade. Então, por que eu falei isso? Peguei o seu espírito de ontem, hein? Crente maduro, obrigado. Então, você percebe que a recompensa é para quem é maduro. O crente vencedor é aquele que cumpre o propósito, aquele que entende o chamado de Deus. E você perceber, o resumo do seu chamado está pontuado em duas coisas. Primeiro, ser imagem e semelhança de Jesus. Crescer de glória em glória. Todos os dias você vai crescer, avançar, refletindo Cristo. Mas tem algo muito importante, se você reflete Cristo, algo acontece na sua vida, você prega o Evangelho e gera discípulos. Então, alguém que reflete Cristo, automaticamente é alguém que prega o Evangelho, é alguém que gera discípulos. Pastor, eu não estou gerando discípulos, então está faltando o reflexo de Cristo na sua vida. Se você for alguém que amadurece no conhecer e refletir a glória de Deus, o resultado disso é que você gere discípulos. Esse é o vencedor, esse que será recompensado. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o que é ser vencedor. Em Romanos capítulo 8, abre por favor aí, a sua Bíblia comigo, capítulo 8, verso 31. Olha o que fala: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Fala comigo, somos mais que vencedoras. Presta atenção, Deus, através de Romanos, explica, em todas as coisas. Então, olhando esse texto, você pode falar comigo assim, pastor, então, esse texto afirma que todos os crentes são vencedores. Eu quero falar para você, correto. Parabéns, você está certo analisando esse texto. Mas existe uma questão importante, uma questão de eu me posicionar como vencedor e eu desfrutar, experimentar da vida de um vencedor. Então, alguém que está posicionado é alguém que tem direito, é alguém que tem a herança, é alguém que tem a conta bancária de 1 milhão. Mas para que eu use aquela conta bancária de 1 milhão, eu preciso ter o cartão, ir até o banco, acessar a conta e pegar o dinheiro. Então você não só tem a posição de 1 milhão na sua conta, mas agora está desfrutando, experimentando desta posição. Então existem muitos crentes, todos nós, sem exceção, somos mais que vencedores. Fala para o seu irmão, você é mais que vencedor. Mas perceba algo na sua vida, se a sua família, se as suas finanças, se a sua saúde, se a sua célula não está avançando e crescendo, essa posição, simplesmente ela é figurativa na sua vida, porque você não está experimentando. Então se você não está experimentando da função de um vencedor, então você somente está na posição de um vencedor. É diferente do mundo, eu estou falando para crentes, amém irmãos? Então você que está no mundo, você infelizmente está
é ímpio, você ainda não conheceu o amor de Jesus. Hoje aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Você que não conhece Jesus, aceite, porque a porta de entrada de um vencedor é a salvação. Então você precisa experimentar dessa vida, dessa posição de vencedor. Então vou te dar um exemplo muito claro, que o próprio Charles Spurgeon fala no seu livro. Ele fala que uma senhora, ele foi visitar uma senhora uma vez, e essa senhora é uma senhora bem velhinha, da igreja, e estava muito doente. Ele foi orar para essa senhora, e quando chegou na casa dela, ele sentou no sofá, ela pediu um minutinho para ele, e ela entrou na sala, na cozinha, em algum lugar, e quando ele estava sentado, ele olhou para um quadro, e o quadro tinha um testamento, e ele perguntou: irmã tal, esse quadro seu, muitos já escutaram essa história no encontro, esse quadro seu, você colocou aí por quê? Aí ela explicou a história dela. Ela era uma empregada de uma senhora muito rica mesmo, e ela não tinha parentes, ela não tinha herdeiros, e ela deixou toda a herança dessa mulher rica, antes de morrer, deixou toda a herança dela para a sua empregada, mas só que tinha um problema, a sua empregada não sabia ler e escrever. Como o papel era muito bonito, ela pegou o papel e colocou num quadro e deixou na parede. Faziam mais de muitos anos que ela estava com aquele papel na parede. Então, muitas vezes nos comportamos assim perante a herança e o reino de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por você, Jesus deu o seu sangue, Jesus já conquistou tudo para você, e você não tem desfrutado aqui na terra, e não desfrutará no céu, porque simplesmente você está como essa senhora, que não lê e não entende o que Deus quer de você. Querido e amado filho de Deus, Deus te chamou para ser vencedor, e para desfrutar de uma herança, para experimentar. Enquanto ela não acontecer, algo precisa ser gerado no seu coração, e presta atenção, os pastores falaram sábado com muita propriedade. Tudo que acontece na sua vida é para a sua maturidade, é para levar você a ser um vencedor. Se é ruim ou bom, não interessa. Se é um tempo difícil, com o filho, com a família, com a empresa, com a saúde, ore, declare, responda como Cristo responde, e aí você se torna um vencedor. Diga aleluia por isso. Então, o exemplo de Charles Spurgeon mostra a nossa posição. Nós podemos ter duas verdades nesse texto, nesse exemplo. Primeira verdade é o que? Deus sempre vai fazer a sua parte dando. E qual que é a minha parte? Qual que é a segunda verdade? A minha parte é apropriar-me daquilo que é meu por herança. Precisamos entender essas duas coisas. Deus, a palavra do Senhor fala que o sim de Deus está sempre liberado para você. Deus tem sim para todas as coisas dele. Se Deus falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor, o sim dele está para você, diga amém. Se Deus falou que a prosperidade é para você, o sim de Deus está sobre a sua vida, diga aleluia. Ou seja, o sim de Deus, a parte de Deus sempre é muito bem feita. O que acontece é que nós não nos apropriamos. E presta atenção, uma coisa que eu fico pensando, fico aqui encucado. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, hoje eu sou cristão, aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e a igreja que eu estou, eu vou falar da videira porque eu estou aqui há 20 anos, e eu sou completamente feliz aqui. A igreja que eu estou, e eu falo com propriedade, porque eu aprendi muita coisa aqui. A igreja que eu estou me ensina que existe um caminho do vencedor, e esse caminho do vencedor me leva a prosperar, me leva a ter uma família abençoada, me leva a ter saúde, me leva a influenciar pessoas, me leva a multiplicar células e cumprir o chamado de Deus. Eu não consigo entender, Rodrigo, qual a dificuldade das pessoas entrar nesse trilho. Eu consigo entender o quê? Porque a sua carne ainda está viva dentro de você. Porque a sua vontade natural, mundana, quando falo mundana, entenda que não é pecado. Os prazeres dessa vida ainda gritam dentro de você, muito mais alto do que ser vencedor. E nós estamos aqui para ensinar, insistir. Eu percebo que muitas pessoas não conseguem ficar nas células, porque o líder de célula é um líder que quer levar você a crescer, quer avançar, mas a pessoa não quer sair da droga, não quer sair da bebida, não quer sair da prostituição, quer continuar a vida sem compromisso com nada.
Aí se incomoda porque o líder está chamando para a conferência, o líder está chamando para o encontro, o líder está chamando para o curso, e aí não quer ficar na igreja. Eu entendo isso, porque nós somos uma igreja que queremos ser uma igreja de vencedores. Então, eu sempre falo isso e repito, a cadeira da videira, da igreja videira, ela tem um espeto, que cada palavra, ela te cutuca para que você tome uma posição na sua vida. E essa palavra de hoje não é diferente. Você precisa entender, se você está aqui conosco, Deus quer te fazer um vencedor aqui na terra e também no céu. E para isso acontecer, você precisa se posicionar, se apropriar. Então, o crente derrotado, uma pergunta que fazem sempre, é salvo? A pergunta as pessoas fazem, o crente que bebe é salvo? O crente que está na droga, ele é salvo? Pastor, existe crente na droga? Acredite, existe crente tudo que é tipo de jeito. Existe crente na prostituição, existe crente. Lembre-se que o crente é aquele que crê em Deus, que crê em Jesus. Confessou Jesus e ainda foi batizado. Esse cara é salvo. Então, um fato que existe, que muitos crentes, eles são salvos. Na verdade, todos aqueles que aceitaram e confessaram Jesus são salvos. Mas presta atenção numa coisa, eles vivem como um derrotado. É como se estivesse dentro de uma mansão, morando na casinha do cachorro e comendo, entendeu? É como se tivesse uma mansão para eu morar, como se estivesse na casa do meu pai, e eu estou lá no cantinho do quintal, na casinha do cachorro, desfrutando de nada que ele tem. O crente salvo é esse, é aquele que não desfruta do que o pai conquistou, aquele que não desfruta, é só olhar o filho pródigo. Ele não entendeu que estava na casa do pai, aí ele foi querer conhecer o mundo, aí viu que o mundo é podre, o mundo não presta, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E quando ele viu isso, pera lá, tinha uma vida muito melhor. Se eu perguntar aqui, muitas pessoas foram cristãs, uns anos atrás, da sua juventude, desviaram, perceberam que o mundo é tão ruim e voltaram. Não é verdade isso, irmãos? E por que você voltou? Porque você entendeu que a casa do pai tem muitas coisas, muito melhor, e é mais segura para você. Não existe nada no mundo que preste para você. Então, a nossa salvação é uma questão de posição e não de experimento. Lembra que eu te falei que salvação é de graça? Então, você recebeu de graça. Você recebeu pelo amor e a graça de Deus. Não existe nada que você possa fazer para ser salvo. O que o pastor Elner, por mais reto que ele seja, por mais correto que ele seja, por mais fiel que ele seja, não existe nada errado no pastor Elner? A pastora Simone conhece. Muita coisa errada. Então, por mais que você veja que o pastor Elner é um homem íntegro, santo, consagrado, ele por si próprio, mesmo sendo assim, ele não pode se salvar. Então, Deus, sabendo disso, manda Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para que você e eu tenhamos a oportunidade. Ou seja, não preciso fazer nada, Jesus fez tudo por mim. Diga aleluia por isso. Então, não julgue o padrão de vida das outras pessoas, porque nós olhamos para as pessoas assim, Bruninho vai para o inferno, bebendo todas, fumando todas, cheirando todas. Está amarrado, Bruninho não é assim não. Então você olha para a pessoa e julga ela pela aparência, pelo que ela faz. Aí você, como alguém religioso, fala assim, vai para o inferno, não ama a Deus, não serve Deus. Então você não pode julgar as pessoas, porque a salvação é algo de graça. Então não existe nada que você faça que possa te salvar. Então Jesus fez tudo por você. Mas pastor, essa vida errada dele o torna um crente derrotado, um crente miserável. Um crente, há um tempo atrás, eu estava em Mariporã pregando o evangelho na rua, sentei do lado de um mendigo, e tinha perna, irmão, desse tamanho, e parecia que saía crosta da perna dele, tanta ferida que ele tinha. Eu perguntei para ele, por que você está aqui? Ele falou assim, decepção. Eu falei, decepção com o quê? Que a minha esposa me abandonou, eu perdi o rumo da minha vida, vim parar aqui, ser mendigo. Eu falei assim, mas você não tem filhos? Tenho filhos. Onde que eles estão? Moram 2 ruas aqui acima. Eu falei, meu Deus. Eu perguntei a profissão dele, arquiteto. Aí você olha o seguinte, o cara tem tudo, pode ter uma família, por mais que não tenha esposa, pode restaurar de outra forma, viver uma vida plena, e preferiu, tendo a condição de viver algo pleno, viver na miséria. É assim que é o crente
que vive no pecado. Assim é o crente, é alguém que tem tudo, tem a família, tem a igreja. O pastor Elner falou muito bem ontem, você tem uns leões junto com você. Você está mal, cola num leão, cola num irmão, me ajuda em oração, vamos junto. Não tem um irmão dessa igreja que vai negar, ajudar você em oração, ajudar você no que for necessário. Esses dias um irmão bateu o carro aí, pastor Christian foi atrás, o Felipe prestou dinheiro, o outro irmão prestou dinheiro para arrumar tudo. Por quê? Porque nós somos assim, uma igreja em família, uma igreja que ajuda um ao outro. E presta atenção, quando você nega essa ajuda, você nega andar junto, você se torna um mendigo, alguém sozinho, onde o diabo destrói a sua vida. Então, mas o vencedor então, podemos avaliar de que maneira? É uma questão de maturidade. Se eu perguntar ao pastor Elner, o que ele quer hoje, R$1.000, ou se ele quer o reino? Com certeza ele vai falar, o reino, porque eu já o conheço. Mas muitas pessoas preferem desfrutar do algo presente, do que a glória futura. Sabe, existe uma glória futura para você e para mim, e essa glória é ser a recompensa que Deus tem para você. Diga aleluia. Então, a recompensa é o reino. Eu mostrei claramente para você que existe salvação e existe o vencedor, e o vencedor, ele desfruta aqui na terra, de tudo aquilo que Deus tem para ele. Não existe outra coisa. As pessoas confundem, pastor, a família feliz é recompensa? Não. Ter dinheiro, prosperidade é recompensa? Não. Então isso aqui na terra é herança, você desfruta daquilo, de um posicionamento. Pastor Ana falou ontem também no dízimo, que foi oferta, se você se posiciona corretamente no crer da palavra de Deus, a prosperidade vem, a saúde vem, a família é restaurada, e você vai desfrutar dessa herança. Então, quando você conquista o seu carro, não é recompensa, é herança. Pastor, então o que é recompensa? Somente no céu. Só existe um lugar que você vai ter recompensa de Deus. Aqui na terra é tudo terreno, é tudo para te transformar, é tudo para trazer prazer e cumprir o propósito de Deus. O que Deus tem de verdade como recompensa é na eternidade. Diga aleluia. Então, Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5 até o 7, ele fala do reino de Deus. E esses ensinamentos do Senhor dizem-nos como o homem pode entrar no reino dos céus. Então, o reino dos céus é mencionado 3 vezes nas bem-aventuranças. Ele fala aqui, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois, Jesus fala, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele fala pela 3ª vez, bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, em todas as bem-aventuranças, ele fala de 3 formas que você vai ser e viver o reino de Deus. Quando você é perseguido, quando falam mal de você por causa do evangelho, e quando você é humilde de espírito. Então, o reino de Deus existe um padrão. Alguém para viver o reino, a recompensa do reino, existe um comportamento, existe um padrão de vida, um estilo de vida. E você e eu precisamos entender bem isso. A bem-aventurança sois quando, eu falei sobre isso. Então devemos reconhecer que a recompensa é o reino de Deus, não é simplesmente as coisas da terra. E o que mais o ser humano quer na igreja? O que mais as pessoas buscam na igreja, irmãos? Quando você veio para a igreja, você veio buscar o quê? O reino de Deus? Tenho certeza que muitos veio buscar uma direção para a vida. Outros veio buscar dinheiro. Outros vieram buscar restauração da família. Outros vieram buscar casamentos. Outros vieram buscar promoções de trabalho. Outros vieram buscar a saúde. São poucas pessoas que vieram porque amaram realmente a Jesus. E eu não condeno não, que bom que veio. Mas o problema é continuar nessa vida, continuar na vida de alguém que somente ama os prazeres da terra, porque Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para viver o reino dele aqui na terra. Diga aleluia. Então, recompensa é como um salário no final do mês, você trabalha do dia 1 até o dia 31, para que no próximo dia 1º você receba o salário. Você tem 80 anos de vida, o pastor Christian falou isso ontem, você tem poucos anos nessa terra, e você tem 1000 anos para reinar com Cristo.
de uma forma muito matemática, o que é melhor investir para desfrutar? Melhor desfrutar de 1000 anos ou melhor desfrutar de 80 anos na terra? Todos nós concordamos que é melhor desfrutar de 1000 anos, mas nós queremos viver somente 80 anos desfrutando aqui na terra. E aí abrimos mão de 1000 anos. Pastor Cristo falou ontem, haverá choro e ranger de dente. Pastor, como assim choro e ranger de dente? Escuta as palavras de ontem que você vai entender. É para crente isso, não é para ímpio. O choro e ranger de dente não é para o ímpio. O choro e ranger de dente é para crente derrotado, crente que não cumpre o propósito. Então Deus quer que te dê uma recompensa. Então a recompensa é que a vitória completa é somente no final da partida. Você não será recompensado antes. E eu quero te mostrar aqui, eu quero te colocar um gostinho na sua boca. Se você é alguém que não crê na eternidade, você não será vencedor. Quero repetir, se você é alguém que não crê na recompensa que Cristo tem para você na eternidade, você não será vencedor aqui na terra e nem no céu. Porque a condição de ser um crente vencedor, presta atenção, eu quero reafirmar várias vezes isso para você entender. A condição de ser um crente vencedor aqui na terra, que é desfrutar da herança, é crer na palavra. Uma vez que você desfruta da herança e crê na palavra, você se torna vencedor. Então você precisa ficar buscando ser vencedor. Só queira desfrutar da herança que Deus tem para você aqui na terra. Isso é poderoso demais, irmãos. Quantos querem prosperidade? Diga aleluia. Levanta sua mão bem alta. Quem quer prosperidade? Prosperidade de Deus. Você quer isso? Eu quero te falar, isso faz parte da herança de Deus para você. Quem quer a família completamente aos pés de Jesus salva? Levanta sua mão, diga glória a Deus. Quero te falar, isso faz parte da herança de Deus na terra. Quem quer saúde plena? Diga aleluia. Quem quer multiplicar célula? Diga glória a Deus. Então, olha aqui, todos, a grande maioria pelo menos, falou o que é isso. Deixa eu te falar, se você desfrutar isso, deixa eu te garantir uma coisa. Se você desfrutar de prosperidade de Deus, de saúde eterna, se você desfrutar de uma família abençoada e salva, e multiplicar, crescer, pregar o evangelho, multiplicando células, você automaticamente está classificado para ser um vencedor no reino dos céus. Olha que precioso. Você não precisa ficar suando, você não precisa ficar sofrendo nessa terra, não precisa ser Marte nessa terra, apesar que ser Marte também é glória. Não precisa ser Marte, ficar se matando, sofrendo. Eu vou pagar os preços, as minhas penitências, eu vou andar daqui Aparecida, eu vou, nada contra isso, mas eu vou subir de joelho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não vou fazer nada disso. Só desfrute da herança que Deus colocou para você. E quando você desfrutar disso, automaticamente você está classificado para ser um vencedor no reino de Deus. Quantos querem ser vencedor? Então fala para o seu irmão, desfrute, creia na graça de Deus, liberado para a sua vida. Então o Sermão do Monte, o Senhor mencionou as questões, muitas vezes, a respeito do reino. Então, Mateus 5:46 fala o seguinte: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Então, é difícil amar Simone, pastor Helder? Não? É difícil amar Joyce, Rodrigo? É difícil amar seus filhos, dona Cida? E qual recompensa terá para você por amá-lo? Nenhuma. Porque se é fácil você amar, se é fácil amar sua esposa, seus filhos, não há recompensa. A recompensa já é desfrutar disso. Mas amar seu inimigo é fácil? Sim ou não? Sim ou não? Mas quando você o ama como Cristo ama, você automaticamente é recompensado nos céus. Então, algo interessante que nós temos que prestar atenção nesse texto de Mateus 5, é que as pessoas, elas buscam glória terrena. Repetindo, presta atenção, as pessoas estão buscando glória terrena. Então, ser pastor numa igreja, hoje, no mundo, é motivo de, no Brasil pelo menos, de popstar. É alguém que é reconhecido, é alguém que é aplaudido, é alguém, é verdade, as pessoas admiram pastores, isso é verdade, isso é muito bom. Mas se o pastor estiver focado no aplauso dos homens, ele perde a recompensa do céu. Então, olha esse texto que interessante, Mateus capítulo 6, olha o que, na Mateus capítulo 6, verso 1 e 2, olha que Jesus fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte, não tereis galardão junto com o vosso Pai Celeste. Então,
aqui está falando assim, olha, guarda, para de querer ser visto pelos homens, porque se você querer ser visto pelos homens, você perde a glória de Deus, você perde a recompensa dos céus. Continuando, quando pois, depois do verso 4, depois do verso 6, tá? Quando pois deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Acho que verso 6 agora. Para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, assim ao teu pai. Travou aqui só um minutinho. Aí. E sim ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Perceba uma coisa, Jesus, ele não está preocupado em que você faça coisas no reino dele, na obra dele, para que os homens te aplaudam. Esses dias, eu vi na internet, tá? Eu fiquei olhando, um pastor chegando na África, eu fiquei preocupado. Não julguei, mas assim, eu fiquei pensando eu naquela situação, eu ficaria muito envergonhado de ser daquele jeito. O pastor chegou na África com um helicóptero, quase 1 milhão de africanos para assistir um culto dele. Veio com a roupa, com 10 seguranças ali assim, chegou dessa forma, falou assim, quem que é Jesus aqui? Começou a ministrar e tal, aí ele ia libertar as pessoas, sabe? E as pessoas caíam. Eu falei, rapaz, eu não tenho coragem de fazer esse negócio não, tenho muita coragem de fazer isso não. Parecia um ninja, parecia, sabe, o Jack Chan, sabe, o Bruce Lee. Ele tirava os demônios com um soco, com um chute, mas assim no ar. Eu falei, rapaz. Aí ele saía assim, vocês viram? Deus está comigo. Eu fiquei, o que ele está fazendo? Querendo aplausos de homens. Quando você lidera a célula, você lidera para quem? Para Deus ou para homens? Você serve a sua esposa e seu esposo para quê? Por causa do Senhor? Ou para receber aplausos dela? Se tudo que você faz, você querer uma recompensa na terra, o resultado é perder a recompensa do céu. É isso que Jesus está falando aqui. Para de fazer as coisas para homens. Para de vir para a igreja por causa do pastor Alexandre, por causa do pastor Helder, por causa do discipulador Rodrigo. Venha para a igreja porque você ama o Senhor. Você ama essa obra. Para de dizimar para mostrar que você é fiel para as pessoas. Seja dizimista e ofertante porque você quer honrar o Senhor. Quando você faz isso no secreto, quando eu falo secreto, entenda, sem mostrar para as pessoas, que está fazendo. Tem pessoas que levam 10 pessoas para o encontro. Nossa, pastor, levei 10 pessoas para o encontro. Eu conheço, nós pastores temos bastante tempo, mas a gente percebe o coração. Quem quer ser arrogante e mostrar o trabalho, e quem está feliz com o Senhor. E o Senhor mais ainda sabe disso. Então quando você busca recompensa de homens, você perde a recompensa dos céus. Mas fala para o seu irmão, Deus tem uma recompensa para você lá no céu, meu irmão. Então observe que o Senhor o tempo todo mostra que há recompensa no reino. Deus recompensará ou disciplinará as pessoas de acordo com as suas obras. Há 2 fatos aqui. Primeiro deles, o homem será recompensado de acordo com as suas obras. E o segundo a recompensa será distribuída quando o Cristo vier da glória, e seu Pai e os seus anjos. Então não há recompensa de Deus aqui na terra. Então para, Clodoaldo, para Paulo, para Marcos, de querer glória do pastor Alexandre, do pastor Elner. É Ele que vai te dar, é o Senhor que vai te recompensar. Porque não importa se você tem 10, 20 pessoas na sua rede, não importa se você lidera 1 ou 50 pessoas, não importa se você é pastor de 50 ou 1 milhão de pessoas, o que importa é, meu coração é agradar o meu Pai que está no céu, e Ele vai me recompensar. Então quando você olha isso, fala, meu Deus, obrigado Jesus, porque eu não dependo do pastor Alexandre para ser promovido, eu não dependo do líder fulano de tal para ser promovido, eu não dependo da Yara para ser aplaudido, eu dependo do Senhor. Sabe o que acontece, irmãos? Nós desanimamos no reino de Deus, na obra do Senhor, quando a gente espera os aplausos dos homens, da nossa liderança, e não temos. Enquanto você trabalha dessa forma,
você vai perdendo a sua recompensa no reino dos céus. Hoje eu quero te alertar, existe uma recompensa no secreto, onde Deus te espera. Diga aleluia, glória a Deus por isso. Então há um lugar que essa recompensa vai acontecer, e é no céu. Então, portanto, somente quando o reino iniciar, a recompensa virá. Olha o que está escrito aqui no Apocalipse capítulo 11, verso 18, a equipe de louvor já pode subir, por favor. O sétimo anjo tocou a trombeta, bem no final, é a última trombeta, e houve do céu grande voz dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Era 11:15, agora 11:18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir-lhes e os que destroem a terra. Olha que interessante, Deus fala claramente: olha, quando eu voltar, aparecer nas nuvens com os anjos, é neste momento que você começa a reinar comigo. Então, quando o Senhor torna-se rei, Ele libera a recompensa. Quando o Senhor torna-se rei, Ele vai dar para você a sua recompensa. Sabe, a recompensa é a obtenção da coroa. Eu quero terminar aqui. Pastor, o que é essa coroa? O que é essa coroa que a Bíblia fala que eu terei no dia da volta de Jesus? Que eu vou ter no dia depois do arrebatamento, quando Deus implantar o seu milênio. O que é isso? Eu trabalho para quê? Vamos lá. Quando você está na sua empresa e você começa a servir, imagine que o seu chefe é muito justo, você consegue servir ele como auxiliar. O que ele faz para você? Ele te promove a assistente, a analista, a supervisor, a gerente, a superintendente, assim por diante. Por quê? Ele reconhece o seu trabalho. Quando se fala de reino de Deus, o milênio, 1000 anos antes da vida eterna, Jesus trabalha da mesma forma, mas tem uma diferença. Jesus não olha se o Rodrigo é melhor ou se a dona Cida é melhor. Jesus olha o seguinte: qual é o propósito do Rodrigo? Ele cumpriu? Glória a Deus. Qual é o propósito da dona Cida? Ela cumpriu? Glória a Deus. O propósito do pastor Elner era gerar uma igreja em Itaquera, junto com o pastor Alexandre, gerar a igreja lá em Mogi, junto com o Alexandre, servir a sua esposa, servir os seus pastores, e ele fez isso com excelência, cumpriu. O propósito do Pedro era somente ganhar uma vida para Jesus, e ele cumpriu, ganhou a mesma recompensa. Presta atenção, diante do Senhor não existe quem tem mais recompensa e menos recompensa. Todos temos uma recompensa segundo a vontade dele. O seu trabalho e o meu trabalho não é fazer o trabalho do pastor. O seu trabalho é aonde você está, cumprir o propósito de Deus. E aqui, quando você entende a coroa, você entende como uma joia, né, da sua cabeça. Esquece isso. Coroa fala de posição, fala de autoridade no reino dos céus. Pastor Cristo, que falou isso ontem, ele falou que você não vai governar sobre os crentes derrotados. Existirá 1000 anos. Presta atenção, vamos lá. Depois a pastora falou ontem de um livro, quero recomendar para vocês, 21 dias, um tempo do fim, do pastor Aloysio. Leia esse livro, você vai entender tudo sobre Apocalipse e sobre arrebatamento. Jesus apareceu nos céus e arrebata o seu povo. 3 anos e meio de aparente paz, 3 anos e meio de perseguição tremenda. Nessa hora, Jesus aparece novamente e implanta o seu reino. O diabo é preso. E ao ser preso o diabo, existe crentes derrotados. Presta atenção, existe crentes derrotados e crentes vencedores. Os crentes derrotados ficarão num lugar. A Bíblia fala que haverá choro e ranger de dentes lá. É crente. E haverá os crentes vencedores, que esses vencedores estarão ao lado do trono e reinarão 1000 anos com Cristo. Sobre o que? Sobre a terra, sobre os ímpios. Sobre aqui. Haverão novas terras, novos céus. E durante esses 1000 anos, o que vai acontecer com esses crentes derrotados? Vai se aperfeiçoando, até chegarem à estatura do varão perfeito que é Cristo. Agora você tem 2 opções na sua vida. A primeira opção é viver uma vida aqui nessa terra, sendo aperfeiçoado, e se encontrar servo bom e fiel,
no dia do tribunal, no trono branco. Tribunal de Cristo, obrigado. Ou se não, você viver a sua vida da forma que você quer, mesmo sendo crente, e passar 1000 anos pela mesma disciplina. Mas presta atenção, esses 80, 90 anos de vida, você tem o Espírito Santo, você tem uma igreja, você tem prosperidade, saúde, paz, alegria, simplesmente porque você decidiu cumprir a vontade do Senhor. Nesses outros 1000 anos, é o Senhor te aperfeiçoando. Eu fico pensando, se a Bíblia fala choro e ranger de dente, faz assim, range os dentes, e chorando com rangendo o dente, deve ser algo agradável. Eu perdi um pai, perdi um irmão, 3 tiros, em 2001, 4 horas da manhã, cheguei na rua, na verdade estava dormindo, chegou um amigo dele gritando na nossa casa, morreu, o Sandro morreu, eu estava de cirola ainda, de cirola peguei o carro, subi, fui para lá, pro hospital, que era perto de casa, perguntei para o médico, falou, você está morto, eu fui lá para o meio da rua, chorava até cansar, eu fiquei assim, foi a pior sensação da minha vida. Depois de 3 anos morre meu pai, e eu fiquei, meu Deus, e eu estudando essa palavra, Deus falou o seguinte, se você sofreu choro e ranger de dente, por causa do seu irmão, o que você acha que vai ser 1000 anos? Aí ele fala assim para mim, viva a sua vida plena comigo, eu tenho o melhor para você, e além de tudo, além de desfrutar de algo poderoso aqui na terra, eu tenho uma recompensa gloriosa para você na eternidade. Por que você me recusa? Por que você recusa os meus planos? Por que você não cumpre a minha vontade? Porque eu sou o seu dono. Deus é o seu dono. Fala para o seu irmão, Deus é o seu dono. Eu quero terminar com a ceia. Eu quero que você fique de pé neste momento, por favor. Estamos terminando nosso jejum. A recompensa é uma posição do reino. Olha aqui para mim, você vai encontrar muita senhorinha de coquinho da Assembleia de Deus, que vivia orando, sendo criticada, reinando do lado de Jesus, do lado de Paulo, do lado de Pedro. E você vai ver muitas pessoas que se achavam bam, passando pelos 1000 anos de sofrimento. Pastor, você está aqui querendo gerar condenação? De jeito nenhum. Quero te falar, você é salvo e amado pelo Senhor Jesus, amém? Não tenha dúvida disso, você é salvo, você é amado. Mas não posso ser mentiroso para você, falar que você vai reinar da mesma forma de um irmão que dedica a sua vida ao reino de Deus. Você só vai reinar se você se dispor a esse reino, se você servir este reino. Pastor, e o que é servir esse reino? Viver a vida que Jesus tem para você, desfrutar dos bens, matar a sua carne, colocar ela, virar ela pó, e deixar Cristo ser formado em você a cada dia, e desta forma, no final você será recompensado em nome de Jesus. E a ceia é a representação, porque todos os meses nós fazemos a ceia, para te lembrar que existe um Jesus, que morreu numa cruz, que te salvou. E a palavra salvar aqui, no hebraico, não é somente salvar do inferno, é sozo, é salvar da morte, salvar da destruição, salvou para te prosperar, salvou para te curar, salvou para mudar o seu casamento, salvou para mudar os seus filhos, salvou para te dar um casamento, Ele salvou você para tudo. E você precisa lembrar disso todo mês. Para quê? Se pudesse fazer todo dia, eu faria todo dia a ceia, para que você nunca esqueça que existe, se você viver essa vida que Deus tem para você nessa terra, existe ainda uma recompensa muito maior. E nós pregamos que Ele voltará, desde sexta-feira, Jesus vai voltar, amém, irmãos? Pode começar a tocar a música aí, por favor. Pegue sua ceia, seu cálice.